O Jonathan mandou aqui pra gente, ó. Referente a apurações intermediárias, eu apuro o resultado, faço o zeramento, depois estorno esse zeramento ou deixo isso lá no PL como resultados intermediários? Quando a gente falava só da contabilidade em si, tá, Jonathan? Eu falava o seguinte, cara, não precisa fazer o zeramento a cada demonstração intermediária. Acontece que a gente passou a ter duas camadas para falar de contabilidade. A gente tem a contabilidade em si, ela por ela mesma, né? E aí nenhuma norma contábil exige esse zeramento intermediário, mas a partir do momento que a gente ficou obrigado a exceder, a gente passou a adequar a contabilidade certas características operacionais que não estão escritas na norma nem que sim, nem que não, a gente passou a adequar para aquilo que funciona na ECD. E aí na ECD você vai ter esse encerramento, tá? Então você pode manter isso sem problema nenhum, tá? Até porque vai facilitar para tu exceder. Você não desfaz esses zeramentos, não precisa fazer esse estorno, tá? Inclusive algumas pessoas usam uma continha lá no final do resultado para fazer esse zeramento sem perder os saldos ao longo do ano, tá? É uma possibilidade sem problema nenhum, mas é exclusivamente por adequação à ECD, não é porque a norma contábil exige, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o CPC 21, que fala das demonstrações intermediárias, ali não tem nenhuma exigência de fazer o zeramento, a gente tem exigência de elaborar as demonstrações, né? O caminho operacional para chegar nessas demonstrações intermediárias, a norma não fala exatamente, tá bom? Boa pergunta, ótima pergunta. Eu quero emendar essa pergunta aqui numa outra que mandaram para mim, dizem, pô, esse cara eu sei que é aluno do CSM, então eu vou responder ele no webinário do CSM, mesmo que ele não tenha vindo aqui mandar a pergunta dele agora nesse momento. Que foi o seguinte, Caio, qual a diferença entre, né, o charme e o funk? Não, eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Porra, vocês não são dessa época, né? Pelo amor de Deus. Para de tosquice, cara. Vamos lá. Qual a diferença entre um balanço intermediário e um balanço intercalar? Tá? Essa foi a pergunta da pessoa. E é curioso, porque a maioria das pessoas não ouve falar de lucros intercalares, de dividendos intercalares, de balanços intercalares. Então, achei uma pergunta curiosa, achei que valeu a pena trazer para cá essa questão, porque é um vocabulário um pouco mais raro hoje em dia. O que acontece? Quando a gente trabalha com as SAs, tá? Quando a gente trabalha com as companhias, existe uma ideia um pouquinho diferente quanto à destinação dos lucros, né? Porque a SA, assim como uma empresa de grande porte, ela tem a obrigação de destinar os seus lucros. Dentro da estrutura de patrimônio líquido de uma SA, de uma companhia, a gente não tem a figura dos lucros acumulados, aquela coisa, apurei o lucro, deixa lá e depois a gente vê o que faz com ele. Numa limitada funciona desse jeito, numa SA não. Tá? Numa SA, numa companhia, você vai fazer a destinação do lucro. Tá? Então, a nomenclatura de dividendos intermediários nas SAs costuma ser usado para falar da distribuição de dividendo de um lucro que já foi apurado em períodos anteriores, mas que ficou numa reserva e que depois vai sendo distribuído ao longo do outro ano, tá? E usa-se tradicionalmente o termo dividendo intercalar ou balanço intercalar para aquilo que é o que a gente no dia a dia chama de apuração de resultado intermediário, que é você pegar o resultado do próprio ano e fazer a distribuição, que fica condicionada a verificar se ao final do exercício social realmente aquilo ali vai se concretizar. Tá? Então, a gente tem aí uma diferençazinha de nomenclatura. Ou seja,
Quando a gente fala no nosso dia a dia, no mais comum aí, nas limitadas em geral, o nosso trabalho cotidiano, tá, galera? Assim, pô, vamos parar, né? Assim, vamos falar no bom português, no nosso trabalho do dia a dia. A maioria das pessoas não lida com SA o tempo todo, né? Então, assim, no nosso trabalho do dia a dia, a gente fala o quê? Pô, tu encerrou as demonstrações e no outro ano tu vai distribuir esse lucro na distribuição de lucro normal. E quando a gente tem apuração de resultado em períodos intermediários, ou seja, em períodos menores do que o exercício social, a gente chama isso de apuração de resultado intermediário, de distribuição de lucro em período intermediário. Esse é o nosso dia a dia. Nas SAs, vez ou outra, a gente escuta essa nomenclatura que muda um pouquinho, né? Costuma se chamar de resultado intermediário ou de dividendos intermediários, essa coisa de ficou lá numa reserva e no outro ano isso é distribuído de forma pingadinha e chama-se de dividendo intercalar, normalmente essa apuração de resultado dentro do próprio exercício, sem que o exercício tivesse sido efetivamente encerrado. Então a gente consegue fazer um deparo ali e no final das contas, né, consegue se entender, tá? Mas é só interessante a gente ter essa noção, porque de vez ou outra você vê uma decisão judicial falando de apuração de lucro e da distribuição de lucro intermediário, e aí quando você vai ver uma SA tá falando de dividendo, então aquele intermediário não necessariamente está falando do mesmo resultado intermediário que a gente no nosso dia a dia, né, de réis mortais lidando com pequenas e médias empresas, beleza? Então isso aí é importante, né? Eu quis já fazer esse gancho aqui, já que a gente falou de apuração de resultado intermediário ou de resultado intercalar, tá bom?